Léo Lins finalmente se pronunciou sobre a sua condenação. Vou assistir aqui agora o que ele falou sobre e fazer alguns comentários, fazer a minha análise sobre isso, pra gente chegar a algumas conclusões. De começo, eu já vou até dar um zoom aqui já nele aqui. De começo eu já adianto, não sou nenhum fã do Léo Lins. Nossa, sou o maior fã, meu Deus, agora que ele foi condenado, não tô nem dormindo. Não tem nada disso, não sou fã dele, mas eu acho que essa condenação dele diz muito sobre o país que está sendo construído, que nós estamos construindo aqui, e o que a gente pode considerar como bom e ruim. Então eu vou fazer minha análise sim e vamos chegar a algumas conclusões. Vamos ver o que ele tem a dizer. Quando eu recebi a notícia da minha prisão, eu passei o dia gravando no SBT, ao lado de grandes amigos, o que ajudou a deixar o clima um pouco mais leve. Muito já se falou dessa minha condenação, que é a liberdade de expressão, a diferença entre uma piada num palco e uma declaração, que leva um humorista a sério, político na palhaçada, que liberdade de expressão não é de opressão, que piadas podem ofender, etc. Antes de me pronunciar, eu quis ler toda a sentença da juíza que condenou um humorista, no caso eu, a mais de 8 anos de prisão e uma multa de quase 2 milhões. Cara, isso aqui já é uma coisa que eu acho extremamente questionável. A prisão, e sim, os 8 anos, eu vou falar mais pra frente, acho que ele deve comentar mais sobre isso no decorrer do vídeo. Vou falar mais sobre isso mais pra frente, mas porra, essa questão de fiança, no caso dele aqui 2 milhões, é uma coisa... no caso dele não é nem fiança, né? É um pagamento de multa, né, de 2 milhões. É uma coisa que me incomoda muito, principalmente quando tá relacionado com fiança. Multa eu ainda relevo, consigo entender um pouco, mas quando está relacionado com fiança, eu acho extremamente problemática, principalmente porque, então beleza, pega o Léo Lins, vamos supor, fala, você foi condenado a pagar 2 milhões, aí ele paga, acho que 2 milhões eu não ia ficar muito feliz de pagar, né, ninguém ia ficar, mas dá pra ver nitidamente um modus operandi que é o seguinte: se tu é pobre, fudido, você vai pra cadeia, se tu tem dinheiro, você paga e é libertado. Então, como que o dinheiro é utilizado praticamente como uma moeda, um habeas corpus. É a forma de você se livrar. Então, eu ia ficar 5 anos preso. Ah, não, tem uma outra possibilidade aqui, paga $500 mil. Então, $500 mil você compra a sua liberdade e vida que segue. Ah, mas eu sou pobre, não tenho esse dinheiro. Então, meu amigo, grande abraço, você se fudeu, vai pra jaula. Acho que é nítido como que isso é problemático, né? Óbvio. Mas vamos continuar. Uma multa de quase 2 milhões. Esse vídeo não é de piada, eu estou em casa com meus gatos. Aqui é a pessoa Leonardo de Lima Borges Lins e não o comediante Léo Lins, uma persona cômica criada ao longo de anos, que faz piadas ácidas, críticas e que sabe que nem todas as piadas são para todas as pessoas. Talvez nem todos saibam, mas o humorista num palco interpreta um personagem, uma persona cômica. Na construção do texto, nós utilizamos figuras de linguagem, hipérbole, metáfora, ironia, numa licença estética e, portanto, uma análise literal desse texto não se aplica na estrutura do cômico. Isso não é uma opinião minha, isso é um dos conceitos de humor, segundo o autor Simon Critickley, um autor com diversas obras a respeito da comédia e um nome respeitado na área nos Estados Unidos e no mundo. Por que eu estou citando isso? Porque é de se esperar que uma sentença pesada como essa tenha um embasamento teórico igualmente profundo. 8 anos de cadeia foi o que ele puxou. Aí entra um outro problema do Brasil, que aí entra no âmbito geral, como qualquer... E eu nem tô falando aqui nesse caso do Léo Lins, tá? Não tô falando, ele merece ser preso, sei lá o quê. Esse não é o assunto agora. Tô falando sobre o valor da pena e como que isso é problemático. Ah, mas é réu primário, cai 2. Ah, mas sei lá o que, cai 3. Ah, mas aí é 50%, depois semiaberto, aí só volta pra dormir à noite. O cara que puxa 8 anos de cadeia, ele fica 1 ano, 6 meses... E aí depois, bom comportamento, fica em casa, sei lá o que, 2 anos o cara já tá livre, vida que segue, grande abraço. Para crimes, né? Como esse aqui, que são coisas leves, até que é perfeitamente entendível, né? Mas quando são coisas mais pesadas,
e aí vai tendo essa progressão de pena e cai, quando a pessoa quase não ficou nada na cadeia, não me soa muito positivo, né, para a construção de uma sociedade. Soa bom, Batu? Eu acho que qualquer pessoa que sai na rua a partir das 11 horas da noite tem a sensação de que essa ideia de ficar quase nada na cadeia não é muito boa. Mas não sei, isso é uma visão minha, né? Pode ser que eu tô errado. Sabe qual foi um dos embasamentos teóricos da juíza que me condenou a mais de 8 anos de cadeia? A Wikipedia. E isso não é uma piada. Não é possível uma coisa dessa. Você imagine um inocente acusado de homicídio, a juíza fala, você matou? Ele diz, não. Ela vai na Wikipedia, pessoas podem mentir? Sim, sabia, condenado. Isso mesmo, a Wikipedia tendo um aviso. Cara boa. Não é fonte primária de informação, não substitui uma pesquisa acadêmica, assim como no meu show, também tem avisos. Show de humor, apresentação de stand-up, comedy, obra teatral, ficção. Você está entrando em um teatro, está em um canal do humorista Léo Lins. Mas parece que as pessoas perderam a capacidade de interpretar o óbvio. Estamos vivendo uma das maiores epidemias dos últimos tempos, a da cegueira racional. Os julgamentos são feitos... Cara, isso aqui é uma coisa que eu falo que eu considero bastante pertinente. Eu vi gente falando, cheguei a ver gente comentando coisas do tipo, mas isso aí estimula o preconceito, alguma coisa... sabe, estimula o ataque a minorias, basicamente. Sinceramente, se você ou alguém que você conhece se sente estimulado ou com vontade, sei lá, de bater em algum gay, ou, sei lá, qualquer pessoa deficiente, derruba da cadeira de roda, praticar um ato por causa de piadas, aí tem duas possibilidades. Ou essa pessoa é esquizofrênica e não consegue diferenciar a mente dela da realidade, é até uma distorção do que é imaginação e o que é realidade, ou essa pessoa é muito problemática. E falando assim, nível social mesmo, é possivelmente uma pessoa que não pode viver em sociedade. Porque se você vê uma piada de alguma coisa, ou uma brincadeira, e você não consegue diferenciar isso de um ato real, e parte para qualquer atitude a partir disso, com base nessa justificativa, fala, não, o pessoal tava zoando, e aí eu tive que dar uma facada nele. Eu acho que se você não consegue diferenciar uma coisa da outra, ou tu tem que ir pra um sanatório, um hospício, alguma coisa desse tipo, ou pra cadeia. Aí o problema não é a piada, o problema é em você. Vamos continuar. Puramente baseados em emoção, e ninguém quer mais ouvir o próximo. Quer, no máximo, convencê-lo da sua própria verdade. Isso pode trazer consequência para qualquer pessoa, mas no caso de um juiz, de uma juíza, pode trazer consequências gravíssimas. Eu vou citar alguns trechos da minha sentença e eu deixo para que vocês façam o julgamento por si só. Em um certo momento, a juíza fala, apesar de haver texto, edição, cenário, figurino e estar em um palco, parece-nos não se tratar de um personagem, e sim da pessoa a proferir discursos. Eu te mostro a cabeça de um jacaré, o corpo de um jacaré, o rabo de um jacaré, e eu pergunto, que animal é esse? E você responde, é um camelo. Mais uma vez entra nisso que eu falei, né? Se uma pessoa com sanidade mental não consegue diferenciar uma piada de um discurso agressivo, essa pessoa tem problemas. Ela tem alguma limitação, seja intelectual ou pode ser mau caratismo também, né? Mas algum problema essa pessoa tem. Aí não adianta mais argumentar. Não importa o que eu fale ou o que eu mostre, você já decidiu antes de olhar. Em um outro trecho, ela fala, e por mais que tenha acontecido em um teatro, ao ir para o YouTube, saiu do teatro.
Então, a partir de agora, se eu assistir um filme de romance, eu posso processar os atores do filme por atentado ao pudor, porque a cena romântica entre o casal não aconteceu mais no estúdio do cinema, e sim aqui na sala da minha casa. Isso é de uma limitação cognitiva grave e preocupante. E em outra passagem ela fala: mesmo que fosse um personagem, ainda assim há crime. Aí acabou. Porque se um personagem pode cometer um crime, agora dá para prender a atriz que faz a vilã da novela, o ator que faz o vilão no filme, numa série. Eu espero que os humoristas... Mais uma vez entra nisso que eu comentei, né? É saber fazer a diferenciação. Falar, não, isso aqui é um espaço humorístico, é uma ficção. Isso aqui é um espaço ficcional que não dá para trazer perto. Isso se assemelha bastante também com o discurso dos videogames. Falar, sei lá o que, o videogame é agressivo, é GTA, que você sai dando tiro em todo mundo, estimula a violência. Eu acho que quando tá falando sobre crianças, e é justamente por isso que esse tipo de jogo tem a idade mínima, o exemplo do GTA, né, em prol para menores de 18 anos. Mas quando você tá falando de criança, você pega ali uma criança de 8, 9 anos, que a imaginação tá aflorada e tal, dá para entender essa pessoa ter uma dificuldade, essa criancinha piquitucha, dá para entender ela ter uma dificuldade de diferenciar a ficção de real. E ela querer trazer elementos da ficção para a realidade e acabar tendo mesmo algum comportamento agressivo. É discutível, mas uma criança dá pra gente entender ter esse comportamento. Agora, adultos formados racionais, se tem esse comportamento, tem alguma limitação grave. Eu vou bater nessa tecla aqui mais umas 50 vezes. Eu acho que não é aceitável um adulto que não consegue diferenciar esse tipo de coisa. Que a classe artística, que as pessoas em geral entendam a gravidade de uma sentença como essa. Eu sei que muitos estão indignados com a minha condenação, alguns estão felizes, porque é isso que virou a nossa sociedade. Um coliseu romano, onde cada grupo vibra quando um suposto adversário, às vezes nem é, cai ou é empurrado aos leões. E enquanto a plebe se mata, os imperadores assistem do camarote, invioláveis e intocáveis. Para que rumo está indo a nossa sociedade? Os valores estão sendo invertidos, um olhar vira um estupro, uma piada, um discurso de ódio, e a corrupção vira o padrão. A gente acostumou tanto com desvios de caráter que, quando estamos diante de uma virtude, ela vira digna de elogio. Não, esse prefeito é muito bom, esse aí nunca roubou, nunca se envolveu em corrupção. Mas isso era para ser a regra. Que é um pré-requisito, né? Às vezes nem é, né? Mas muitas vezes quando a gente vai querer votar em alguém, fala, não, esse nunca foi preso, hein? Isso aqui não tem escândalo de corrupção, não. Esse cara é fera. É o absurdo, né? Que a gente vive. Bom demais. Muito bom. Muito prazeroso. Como eu sou feliz vivendo assim. Não há exceção. Como é que a gente chegou aqui? Em parte, eu te digo, vestindo os vícios com um manto da moralidade. Usam esse manto há tanto tempo que às vezes nem percebem o erro. Durante o meu julgamento, em certo momento, o promotor de justiça me pergunta: você já parou para considerar que essas pessoas que estão aqui falando a seu favor, negros, gays, pessoas com deficiência, já parou para pensar que eles podem ser uma minoria dentro da minoria? E aí eu respondi: mas o objetivo desse processo não é justamente o respeito às minorias? Você está me dizendo então que essa minoria é tão pequena que não merece respeito? Em que momento a nossa régua moral e jurídica passou a ser baseada em um número do IBGE? Isso, se é que era uma minoria. Pelo menos no meu julgamento, haviam mais minorias do meu lado do que contra, porque não levaram nenhuma. E mesmo assim, em nome da defesa das minorias, a juíza ignora a opinião dessas minorias e determina que piada incentiva o crime, o ódio e o preconceito.
É o que eu já falei várias vezes aqui nesse vídeo, né? E outra coisa que me incomoda também é esses bastiões da moral. É esse pessoal que fala, não, eu estou aqui para falar o que é certo. Eu trago à luz a verdade e você não pode fazer isso. Que é esse tipo de discurso aqui, tipo, eu sei o que é melhor para essas pessoas, logo você tem que ser condenado, logo você está errado. Não, eu sei o que é bom. Eu aqui, no auge da minha superioridade e elegância, eu sei o que é melhor para todo mundo. Então eu me dou o direito de falar, você tá errado, você tem que se foder. Assim, eu concordaria com isso se eu fosse eleito superior. Então, se eu, agora a partir de hoje, eu sou o superior que vou falar, não, você tá errado, você tem que ser preso, você sai pra lá, não, exclui esse cara daqui. Beleza, eu que vou escolher tudo, então eu concordo. É assim, é você que escolhe tudo? Não é, né? É alguém que tá escolhendo por você, por mim, por todo mundo, e isso pode acarretar em consequências pra nossa vida. Não caia nesse discurso. Provavelmente, então, essas pessoas envolvidas no desvio de bilhões do INSS, coitados, às vezes eles só ouviram muitas piadas de idoso ou piadas de corrupção, e aí estavam rindo, quando viram, roubaram. A culpa não é deles, a culpa é do riso. Aliás, criticam também pessoas que riem de determinadas piadas. Como é que pode rir disso? Olha, diferentes pessoas têm diferentes sensos de humor. Mas não, como é que tá rindo? Por que tá rindo? Quando a gente ri... É o que eu comentei disso aqui. Eu sou fã dele? Não sou. Eu já assisti um pouco do show assistindo na internet e achei mais ou menos, não é meu tipo de humor, não é uma das coisas que eu acho engraçado, mas o ponto principal não é esse. Não é falar, nossa, eu acho engraçado, meu Deus, como é bom, como esse cara é bom, como esse cara é ruim, como é um bosta, sei lá o quê. É o absurdo que é essa condenação. E digo mais, a pessoa que compra o ingresso, vai no show, ela sabe o que ela tá esperando. Se eu sou um fã do Léo Lins, eu chego lá, não tem essas piadas absurdas dele, essas coisas agressivas, que incomoda, eu ia sair de lá e falar, pô, o cara amoleceu, hein? E frouxo, virou frouxo agora porque não tá fazendo o que eu esperava. Agora o padrão universal do ser humano tem que ser a Disney. Tem que ser sempre aquelas piadinhas sem graça de Disney, aquelas coisinhas doce, fofa, é isso. O resto tudo a gente não vamos começar a cortar, porque isso aqui não é permitido mais. Pelo amor de Deus. Isso vai para outros campos também? Então música também agora a gente vai cortar tudo. Ah, não, essa música aqui faz apologia, essa a gente corta também, beleza, deixa fora. Pô, não, aquele filme ali, cara... Porra, agressiva, que filme mostrou um gay sendo espancado. Não, aquele também vamos tirar. Não, aqui vamos tirar esse aqui também. Mais uma vez, essa não é a sociedade que a gente vai querer construir, que a gente vai querer viver. Nós liberamos endorfina, dopamina, neurotransmissores que fazem você se sentir bem. Eu não vejo problema nisso. Eu acho mais problemático quando, ao ouvir uma piada, a pessoa, ao invés de rir, reage com ódio. Como fizeram na França, ao invadir o prédio dos cartunistas e metralharam todos. Como fizeram, acho que no Afeganistão, onde sequestraram e executaram um comediante por causa de piada. Ou até em violências menores, como no caso do Will Smith, que deu um tapa na cara do comediante Chris Rock. Situação semelhante eu vivi aqui em São Paulo, parado na rua, tomei um soco na cabeça pelas costas. Tem vários exemplos de agressão de pessoas que se irritam com a piada, mas não que riem com a piada. E ainda assim invertem essa lógica para fazer parecer que as pessoas que riem de determinadas piadas têm grande chance de cometer atos de ódio e de preconceito. Eu não vou ser hipócrita. Você pode falar, pô, mas então você quer afirmar que jamais alguém pode ouvir uma piada e ter uma atitude de agressão física ou psicológica? Eu não tenho como afirmar, mas se a pessoa fizer isso, que ela responda pelo crime que ela cometeu. Quer um outro exemplo? Quantos casos você conhece de torcida brigando? Mortes em estádio de futebol, porradaria antes do jogo, durante o jogo ou depois do jogo. Quantos casos você conhece? E aí vai fazer o que em relação a isso? Não, cancelem o futebol. Cancela o futebol. Esse bagulho aí só tá dando porradaria. Não pode ter futebol, não. O evento que vai ser prejudicado? O time, então?
Falar, ah, não, pera aí, a torcida de São Paulo tava brigando. Os caras ficam jogando bola também, fica perdendo o jogo. Aí o pessoal tem mais que brigar mesmo, então vamos fechar o time aqui. Aí não dá também. Essas soluções simplistas não parece correta, né? Ou parece? Eu não posso jogar Street Fighter, agredir alguém e colocar a culpa no japonês que fez o jogo. Fazer isso, proibir o jogo, vai impedir milhões de pessoas de se divertirem por causa de um idiota. E é isso que nós estamos fazendo, nivelando a sociedade pelo idiota. Concordar com sentenças como essa é assinar um atestado que nós somos adultos infantiloides, sem a menor capacidade de discernir o que é bom ou ruim para nós, e precisamos de um Estado falando do que você pode rir, o que você pode ouvir, o que você vai poder comer, o que você pode falar e até um dia o que você pode pensar. Por isso, eu agradeço muito a todos vocês que estão me apoiando. De nada. Agradeço aos colegas, familiares, aos humoristas, juristas, jornalistas. Eu recebi milhares de mensagens. Confesso que foi acima da minha expectativa as pessoas que estão se posicionando a meu favor. E claro, a vocês, as milhões de pessoas que acompanham o meu trabalho. Eu sempre falo que vocês são muito importantes para mim e me dão força para continuar seguindo em frente. Muitas das vezes recebo mensagens que se tornam até mais pessoais, de pessoas falando que minhas piadas ajudaram a superar uma depressão, a perda de um ente querido, a superar uma enfermidade, como no caso de um rapaz que entrou em contato se voluntariando para depor a meu favor, porque ele disse que eu ajudei a salvar a vida dele e tatuou o símbolo do meu show em um corte que ele tem no pulso. Ainda bem que eu não estava preso, proibido de contar piadas nessa época. Eu agradeço muito. Mensagens como essa são muito gratificantes. Como eu sempre falo, a melhor piada do mundo sem alguém para rir não tem graça. A comédia é feita para o próximo. Por isso eu espero retribuir tudo isso em risadas. Eu tenho fé que no fim vai dar tudo certo, até porque se rir virou crime, o silêncio virou regra. Eu só discordo dele em um ponto. Eu não tenho fé que vai dar tudo certo. Esse caso dele aqui pode até dar, pode até falar, ah, beleza, terminou legal e tal, mas eu não tenho mais fé. Não tenho fé que esse país vai dar certo, não tenho fé que as coisas vão melhorar. Pra mim, na minha visão, e olha que eu tento ser positivo várias vezes, já tentei ser positivo, já tentei sonhar, ter esperança, mas pra mim já acabou. Não tenho expectativa de melhora, nem esperança. Saída pro Brasil é o aeroporto. Se você tem condição e quer sonhar com alguma coisa melhor, é o aeroporto para algum país. Pega a lista dos 10 melhores IDH do mundo, escolhe algum daqueles e vai ser feliz. Aqui,